Existe uma pergunta que acontece todo ano eleitoral no Brasil. Devo ou não investir em imóveis? Eu sou a doutora Tereza Gaia, especialista em negócios, negociação e empresária. E eu quero te falar hoje sobre investimento imobiliário. Enquanto uns paralisam por medo do governo e da mudança, outros entram em mood de captação de recursos para investir. E hoje eu quero te mostrar, na minha visão, que quem investe em ano de polarização políticas pode acabar ganhando em diferentes cenários, e eu vou te explicar por quê nesse vídeo. Não, isso não é previsão da Márcia Sensitiva, com todo respeito à Márcia. Isso é uma leitura de comportamento econômico, patrimonial e histórico. Todo ano eleitoral gera a mesma coisa, incerteza. Incerteza mexe com dólares, com a bolsa, e não é a bolsa que você leva para o mercado, e com juros. Mexe também com consumo, mas principalmente com emoção. E o mercado reage mais rápido ao medo do que aos fatos. Tem muita gente que segura dinheiro, paralisa decisões importantes até acontecerem as famigeradas eleições. Mas existe um ponto que eu acho interessante e eu vou te contar. O patrimônio imobiliário, historicamente, atravessa governos. Presidentes mudam, partidos mudam, narrativas mudam, mas terra continua sendo terra. E imóvel continua sendo imóvel. Hoje nós vivemos um cenário de taxa Selic extremamente relevante no Brasil. E é óbvio que se você tem um dinheiro para guardar, você deve sim colocar em aplicações que norteiem e sejam norteadas pela taxa Selic. A Selic influencia diretamente investimentos, financiamentos e até comportamentos no mercado. Atualmente, a taxa Selic está em média 14,5% ao ano, uma taxa muito boa. E é óbvio que com juros altos, muitos investidores preferem um investimento de renda fixa, CDB, e outros ativos que tenham esse tipo de taxa de referência como principal vertente no ativo. E isso faz sentido, porque em momentos com juros altos é óbvio que a renda fixa se torna atrativa. Só que eu acho uma coisa que é perigosa e talvez seja a falta de conhecimento. Falar que o patrimônio imobilizado, ou seja, comprar imóveis, é algo ruim. Porque patrimônio imobiliário, ele não gera necessariamente, óbvio, liquidez imediata. A gente está falando de uma imobilização do capital. Mas ele também vira uma moeda. Pensa comigo. Na taxa Selic, do jeito que está, você vai colocar o seu capital num lugar com uma renda fixa e vai retirar mensalmente o valor daqueles juros. Mas quando você imobilizar o seu capital, obviamente que você não vai ter essa liquidez todo mês. Mas vindo uma polarização política diferenciada, trocando o poder ou mantendo o poder, seja com uma inflação ou com uma deflação, você tem um patrimônio imobilizado que você pode utilizar como factoring e qualquer outro tipo de troca hipotecária, colocando aquele imóvel em garantia. Então aquele patrimônio imobilizado, aquela renda imobilizada, ela não perde capital, ela se mantém imobilizada e você podendo utilizar ela no momento que você, assim, dispuser com a sua família. Óbvio que a gente está falando aqui de pessoas que investem no ramo imobiliário. Investimento, já diz o nome, não é para moradia. Você não investe no lugar para morar, você compra um lugar para morar. Compra é diferente de investimento. E eu acho que isso que o mercado nacional como um todo, principalmente o mercado nacional brasileiro, precisa compreender. Nós não investimos numa moradia, nós compramos uma moradia. Investimento é alguém que já tem um lugar para morar, é alguém que já tem outros ativos e ele decide investir em outros lugares. É por isso que o investimento imobiliário é quase como se fosse um ponto de interrogação gigante para o cenário brasileiro. E quem tem esse domínio, quem tem a segurança da informação, fica à frente e ganha mais dinheiro com isso. E eu quero trazer aqui um ponto que muito pouca gente fala. Quando o país entra num nível de polarização muito forte, o comportamento de renda e de investimento muda. Um determinado grupo, partido político, enxerga que vai haver uma mudança, eles começam a fazer o quê? Vender.
não investir. Eles começam a literalmente pulverizar o patrimônio, fazendo uma imigração não partidária, mas literalmente regional. E aí surge espaço para aqueles que estão ainda naquela região e não querem mudar de região para fazer negócios. O Brasil ele já demonstra claramente sinais emocionais e econômicos desse movimento. Entra numa rede social falando de um artista que tenha ganhado muito dinheiro na década de 2000 e aí você começa a ver ali um sentimento imigratório. Ou ele está morando em Miami, morando em Orlando, ou ele diz que para o Brasil ele não volta mais. Tudo isso acontece o quê? É uma dinâmica emocional gerada entre aqueles que são compatriotas e você já vê ali que a polarização ela tem feito uma migração ou uma imigração. Em outros compradores, por exemplo, ele instiga o sentimento de tem que comprar logo, tentando se proteger de final sombrio. O que eu estou querendo dizer para você é que o partido político, por muitas vezes, ele determina como vai estar o funcionamento de compra e venda em uma determinada região. E às vezes nós temos medo de comprar investir em algum patrimônio por conta dessa mudança política. Mas quem você é? Você é um investidor ou você é somente um comprador? Isso vai determinar o seu sistema operante para aquele ano. E quem estiver preparado normalmente vai encontrar oportunidades, enquanto a maioria provavelmente vai estar estagnada. No cenário político que nós temos atual, nós temos ali uma polarização entre a direita e a esquerda. Isso está muito bem definido hoje no nosso país. E é óbvio que a direita, que não está atualmente no poder de bancada, digo presidencial, tem olhado o cenário político para entender o que ele vai fazer. Então vamos ver que uma pessoa que seja literalmente extremista da direita, ela pode entender que a manutenção do poder da esquerda deveria fazer com que ela pulverizasse aquele patrimônio. Surge para aquele que é antagônico ao partido político que vai decidir ficar se a esquerda assim se mantiver, a oportunidade de compra daquele investimento que outrora foi do outro partido. Deu para entender esse funcionamento? O dólar oscila rápido, bolsa também oscila muito rápido e narrativas políticas também oscilam de maneira gradativa conforme a sociedade se locomove. Mas o patrimônio imobiliário ele costuma reagir de uma forma mais lenta e estruturada. E isso é para poucos. Isso é para quem entende o mercado de investimento. Entenda que da mesma maneira como você vai estar ganhando a renda fixa mensalmente, se ela tiver uma queda muito brusca, também você vai perder muito dinheiro. Quando eu estou falando de patrimônio imobilizado, você pode até não ter uma liquidez mensal, porém, de uma forma gradativa, constante e a longo prazo, você pode ter aí uma construção de um patrimônio mais elevado, constante e fixo. Talvez a pergunta não seja quem vai ganhar a eleição, apesar de, obviamente, eu também estar bastante curiosa sobre isso. Mas a pergunta seja quem vai reagir primeiro ao final dessas eleições. Por enquanto, muitas pessoas esperam uma certeza absoluta e outras pessoas estão tão somente construindo um patrimônio que seja oponível para mais de uma geração e não apenas uma geração que veja uma ou duas eleições. Patrimônio não é apenas sobre lucro imediato, mas sim para uma proteção em tempos estáveis. Como eu falei, quem tiver um CDB ou um tesouro direto, obviamente, ele tem ali o seu rendimento e tem sim o seu valor. Eu não sou economista e não estou aqui dizendo para você parar de investir com esse tipo de renda, até porque eu também invisto nesse tipo de renda. Mas identificar que a imobilização do patrimônio ou de parte dos seus ativos nunca vai ser uma saída ruim. Na minha visão, o ano eleitoral não necessariamente deve identificar um ano de paralisia. É um ano de estratégia. É um ano para você identificar o mercado, se apoiar em pessoas que sabem sobre o mercado que você deseja entrar e investir e reagir. Quem entende sobre patrimônio econômico, ciclos e organização econômica geralmente vai tomar decisões mais racionais. Porque no final das contas, governos passam. Mas patrimônio bem construído tende a permanecer.
Agora me conta aqui sua opinião. Você acredita que nesse ano de eleição é momento de esperar ou é momento de construção de oportunidades? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!